Oremos, queridos. Ó Deus, diante da Tua palavra estamos e queremos, ó Deus, a partir dela, dar um salto a mais em Tua direção, compreendendo-a, guardando-a em nosso coração e fazendo dela instrumento de ação para as nossas vidas. Fica conosco, Pai, dá-nos o Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A comunidade pode se sentar. Conforme nós tínhamos dito, muito nos alegrou que o texto deste 14º domingo do tempo comum chegue para nós no domingo subsequente à Assembleia da Igreja, escolhido para que as diretorias das sociedades internas, assessorias e coordenações para o trabalho da Igreja tomem posse em seus cargos, pois o texto do Evangelho em muito nos ajuda a refletir sobre o chamado que recebemos de Deus e a forma como somos comissionados pelo próprio Deus para exercer os ministérios dele recebidos. Muito temos a aprender com o texto do Evangelho neste dia. Primeiro ponto, quando pensamos em um ministério a ser desenvolvido, é a palavra credibilidade. Certamente, a todas as irmãs e a todos os irmãos que hoje tomaram posse em seus cargos, foi dada credibilidade pela Igreja. E por isso, por incrível, tomaram posse em seus cargos, foi dada credibilidade pela Igreja. Mas, por incrível que pareça, a Jesus não foi dado credibilidade pelos seus ouvintes quando estiveram diante dele na sinagoga de Nazaré, na narrativa daquele sábado. Nós vemos então que Jesus volta para Nazaré, no sábado ele vai à sinagoga, faz a sua expressão na sinagoga, o seu discurso, mas o que nós vemos e o que o texto deixa claro, que o que fez com que Jesus não fosse respeitado e a ele não fosse dado crédito, não foi o conteúdo do seu discurso. Afinal de contas, o próprio texto diz que ficaram o quê? Admirados com o seu discurso. Portanto, o que vamos dizer? Não deu credibilidade a Jesus, não foi o discurso que ele fez. O texto deixa claro que alguma coisa aconteceu, ou seja, algo tirou o crédito do que Jesus falou. Jesus fala uma coisa, as pessoas se admiram com aquilo que ele fala, mas por sua vez não dão crédito àquilo que ele falou. O que fez com que eles não dessem crédito ao que Jesus falou? Relata o Evangelho que o muro de separação nasceu duramente do preconceito. Foi uma atitude preconceituosa que fez com que, ao mesmo tempo que aquelas pessoas se admirassem com o discurso de Jesus, também não dessem crédito ao discurso. E que atitude preconceituosa foi essa? Como poderia o integrante de uma família de classe baixa se expressar e falar daquela forma? Esse foi o preconceito. De onde já se viu uma pessoa que vem de uma família de classe baixa se manifestar daquela forma? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Vem cá, esse menino não é meramente um carpinteiro aí do povoado?
não é daquela família ali, de Maria? Como é então que vem tanta sabedoria para esse cara? E aí está a questão. Como que às vezes, movidos pelo preconceito, nós deixamos de admirar algo bom, algo que é belo, porque nós já estabelecemos que o bom e o belo só pode vir de um lugar pré-definido. E aí, quando o bom e o belo vem da onde nós não impomos que venha, nós não damos nenhum crédito. Então, por mero e duro preconceito, alguém da periferia é negado o crédito a Jesus. Depois de constatarem ser Jesus aquele carpinteiro, filho de Maria, diz o texto que eles ficaram como? Desiludidos. Olha, meus irmãos, em um texto de um parágrafo, você sai de um êxtase e chega na desilusão. E o que faz você sair do êxtase para a desilusão foi meramente uma atitude preconceituosa. Então, como é importante a gente perceber o que efetivamente move as nossas emoções. O que efetivamente move a gente dar crédito ou não ao que uma pessoa diz, ou até o que é mais sério, a uma pessoa. Às vezes nós damos ou não damos crédito a uma pessoa meramente por uma questão preconceituosa. E aí, nesse momento, nós vemos então que depois que constataram ser Jesus aquele carpinteiro filho de Maria, diz o texto, versículo 3, por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus mesmo acrescentou: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E mesmo com essa constatação, Jesus curou ainda alguns doentes e ficou admirado com a falta de fé. Então, uma fé que estava amarrada a padrões, uma fé que estava amarrada a coisas que pré-definiram para nós, e não efetivamente ao que nós, em comunhão com o Pai, desenvolvemos como efetivamente a nossa fé. Uma pena o preconceito ser impeditivo para a abertura de caminho para Jesus entrar e, consequentemente, o recebimento de muitas bênçãos. Jesus, então, não se deixa abater por essa resistência em Nazaré e sai a ensinar nos povoados vizinhos. É um aprendizado também com o próprio Jesus. Muitas vezes, quando somos até vitimizados pelo preconceito, nós nos prendemos naquilo e não encontramos formas de também nos libertarmos. Jesus aqui nos ensinando que mesmo tendo sido vítima do preconceito, mesmo as pessoas não dando credibilidade a ele, ele ainda vai aos povoados vizinhos, continua a falar, e agora o que é mais bonito, Jesus começa a chamar cooperadores. E aí a gente vê, né, como que é importante também na nossa vida a gente poder contar com a participação de outras pessoas. O próprio Cristo sai então a chamar os seus colaboradores. É nesse contexto de quem se dispõe ou não a ouvir a mensagem que Jesus chama seus colaboradores e os envia à frente como precursores da mensagem do reino,
conferindo-lhes autoridade até mesmo para expulsar demônios. Pela reação das pessoas na sinagoga de Nazaré, é claro que o conteúdo da mensagem de Jesus causava espanto e até mesmo a ponto deles indagarem de onde vinha tanta sabedoria. O mesmo também se daria com os discípulos, pois investidos estariam também de sabedoria pelo próprio Cristo. Ao mesmo tempo que ele chama, ele também investe de capacidade, de sabedoria, de autoridade. Esta é a primeira certeza que temos diante de um ministério ou de uma função recebida. Deus é quem chama e capacita. Na ação missionária, a que os discípulos são desafiados a realizar, Jesus se apresenta como Senhor porque Deus age através dele. E Jesus, ao mesmo tempo que chama, investe de sabedoria, investe de capacidade. Por isso, na igreja, quando nos deixamos ser tocados pelo chamado de Deus, vem o amor de Deus que faz diluir o medo. Porque sempre a pergunta é: eu vou dar conta? Como é que vai ser? Será que minha vida comporta mais uma ação dessa? E nesse momento é a gente saber que o chamado, na medida que vem, ele não vem apenas o chamado. Ao mesmo tempo que o chamado vem a investidura da sabedoria, da credibilidade e da possibilidade do exercício daquela função a que fomos chamados. Com a colaboração dos discípulos, se abre uma nova frente dentro do projeto missionário do próprio Jesus. Agora, então, esses que foram chamados, ao serem comissionados, Jesus os envia 2 a 2. Que beleza! Jesus os envia 2 a 2, como a nos recordar que o sustento de nossa ação está na graça e poder de Deus, mas também na comunhão com os irmãos. A gente sempre fala que a menor unidade no reino de Deus, para os que são aí da área de exatas, a menor unidade no reino de Deus é 2. A menor unidade no reino de Deus é 2. O próprio Deus é 3. Quando ele chama 2 a 2. Essa coisa sozinha não é muito a cara, não. Então, na medida que chama 2 a 2 para nos garantir essa questão da vivência, da comunhão, da cooperação, da solidariedade. Também Jesus, ao chamar, destaca a simplicidade. Nesse momento, então, Jesus envia os discípulos e vai dizendo: nada de extravagância, nada de coisa supérflua, apenas o necessário. Levem o que for necessário. Nada mais que isso. No versículo 9 são mencionadas sandálias e túnicas. Os discípulos calçam as sandálias, porém para a veste é recomendada apenas uma túnica. Nessa recomendação de uma túnica está a lembrança de um costume da época de que, ao vestir-se com 2 túnicas, uma por baixo e outra à vista, significava uma distinção na sociedade. Eu tenho algo a mais do que, vamos dizer assim, o senso comum. Então, a segunda túnica já era uma demonstração de quem estava num grau elevado. E aos discípulos, Jesus recomenda o uso das sandálias e apenas uma túnica. Com isso, então, Jesus recomenda que todo luxo seja, então, deixado de lado.
E Jesus ainda destaca que ao enviar os discípulos é preciso reconhecer a hospitalidade e a não se abater se por acaso a rejeição vier. Se lhe receber, ótimo. Se não receber, ótimo também. A vida não é só de coisa boa, é Jesus dizendo aí para nós, né? Não é sempre a coisa conforme você quer. Se a hospitalidade veio, ótimo. Se ela não veio, é uma possibilidade de rejeição. E isso, gente, parece uma coisa simples, mas para a liderança, isso é uma qualidade fundamental. É uma qualidade chamada maturidade. As coisas podem acontecer da forma como eu acho que pode ser, como também pode acontecer de uma outra forma. E um líder, quando ele sabe lidar, né? Um líder, quando ele consegue estar diante dessas possibilidades, a hora que está do jeito que eu acho que deva ser, a hora que de repente é preciso, quando a gente fala, né, puxar o freio de mão ou dar um passo atrás, isso significa ter maturidade. E para você ser um líder, você tem que ter esse tipo de maturidade. Saber diante de um grupo, ouvir a todos, ver a hora que é possível, a hora que não é. E é isso Jesus aqui nos ensinando quando coloca que é possível, é preciso, né? Saber reconhecer a hospitalidade, mas ao mesmo tempo não se abater quando ela não acontece. Então não é diante do primeiro fracasso que eu sento no meio-fio e vou chorar. A vida e o meu ministério também é feito disso. Momentos em que as coisas acontecem como eu acho que é para acontecer e momentos em que também uma outra visão é preciso ser dada. E isso, essa maturidade, ela é muito clara nesse próprio processo de rejeição sofrida por Jesus lá em Nazaré. Assim aconteceu com ele lá. Houve a rejeição lá. E agora ele está dizendo a seus discípulos, olha, assim como aconteceu comigo, também pode acontecer com vocês. Porque vocês precisam estar preparados para conviver com adversidades, com limitações, com as coisas acontecendo às vezes como eu acho que não era a melhor forma que eu achava que precisaria ser. Ou seja, às vezes a oposição, a recusa pode acontecer. E eu preciso ter maturidade como líder para saber lidar com essa situação. Portanto, o anúncio do reino de Deus não é algo tranquilo. Não foi para Jesus e nem haveria de ser para os seus seguidores, para os seus discípulos. Sempre houve e sempre haverá momentos de resistência. Mas não é da resistência que vem a ordem de comando. Jesus não se prende no lado negativo. Pelo contrário, nos anima sempre na perspectiva positiva. Pelo contrário, Jesus sabe-se comprometido com a causa do reino e chama outros ao mesmo compromisso, sendo o seu poder e presença a garantia de autoridade. Aí sim, nos momentos, como ali Paulo colocava na carta aos Coríntios, nos momentos das fraquezas é que a gente lembra que Deus está presente. Vão, saiam a caminho. É Jesus proclamando. Ele está sempre a nos lembrar que o discipulado é ação em movimento e acontece no nosso dia a dia e vai ter sempre essas possibilidades de acolhimento e também de rejeição. E é por isso que nós prosseguimos. Cada um de vocês que hoje recebeu posse para o seu cargo vai continuar prosseguindo, sustentado na promessa de Jesus. Eis que estarei com vocês todos os dias. Essa é a promessa de Jesus. Se não ouvirem vocês,
Eu, no entanto, continuo o caminho com vocês. Ou seja, mesmo que haja adversidades, eu estarei sustentando vocês. A promessa da companhia de Jesus não deixa enfraquecer a alegria da vocação. Isso é que é o mais importante. Mesmo que às vezes estamos lá com medo, cansados, mas aquela coisa gostosa da alegria de saber que somos vocacionados por Deus para assumir qualquer que seja um desses cargos que vocês hoje assumiram. Então, a promessa da companhia de Jesus não deixe enfraquecer a alegria da vocação. Por isso, minha irmã e meu irmão, que hoje foram empossados, sigam alegres na sua vocação, ouvindo permanentemente o sussurro da voz de Jesus, dizendo assim: eu estarei com você sempre. Que nunca lhes falte a alegria desse sussurro no ouvido. Amém.